Eu sou Alan Brito e nesse vídeo eu vou mostrar para você como é possível criar ou adicionar créditos em uma animação ou projeto de vídeo, qualquer coisa relacionada a vídeo, utilizando o Blender. Esse tutorial foi inspirado por um dos meus alunos que perguntou lá do eadalanbrito.com como é que ele poderia adicionar créditos na sua animação. Infelizmente eu não me recordo do nome desse aluno, mas você sabe quem é, você mandou o e-mail, você pediu por esse tutorial ou por uma dica de como fazer isso e eu resolvi gravar aqui um tutorial para mostrar exatamente como é que você pode fazer isso. A não ser que você não queira, e isso daí vale para todo mundo, a não ser que você não queira que as pessoas conheçam o seu trabalho ou saibam como foi a sua participação na produção desse tutorial, você vai querer adicionar créditos no seu projeto. E a parte legal, a parte interessante desse processo é que você pode usar o Blender para adicionar créditos em praticamente qualquer tipo de vídeo, ou seja, não precisa ser necessariamente uma animação feita no Blender. Então, vamos começar. Primeira coisa, evidentemente, que nós vamos fazer aqui é adicionar um objeto de texto. Eu vou rotacionar esse texto aqui em 90 graus no eixo X. Então, R, X, tecla R, depois tecla X. Então, eu vou digitar 90 no teclado, Enter. E nós vamos criar aqui o texto que vai ser usado para os créditos. Então, eu vou só mover aqui um pouquinho para cima. Vou usar a tecla Tab para entrar no modo de edição e vou digitar aqui os meus créditos. Então, vamos colocar lá, direção Alan Brito. Produção Alan Brito. Roteiro, adivinha quem é? Adivinha? Alan Brito. Edição. Aqui você já sabe, não vou nem brincar mais. Então, nós temos aqui os nossos créditos. E caso você queira, você pode aqui no painel Object Data com o objeto de texto selecionado, nós podemos alterar algumas configurações relacionadas a esse texto aqui em particular. Então, por exemplo, eu posso centralizar aqui o meu texto. Você pode fazer ajustes aqui relacionados ao espaçamento das letras, ao espaçamento entre as palavras e ao espaçamento entre linhas. Então, nós podemos aqui criar, por exemplo, esses créditos aqui. Infelizmente aqui, em termos de ajuste, você não tem como fazer um ajuste multilinha aqui, pelo menos nesse painel da maneira como ele está aqui. Se eu alterar, por exemplo, o tamanho do meu texto, ele aumenta dele como um todo. Se eu aumentar aqui a inclinação, ele aumenta de todos os objetos também, ou de todos os textos. O ideal, se você quiser ter controle... Opa, zero não. Se você quiser ter controle sobre como é que esses textos aqui estão com formatações diferentes, fontes diferentes, eu recomendo que você faça blocos de texto diferentes aqui e faça uma ligação entre eles usando hierarquia, que é com o Ctrl P. Então, aqui nós temos o nosso texto. Vou posicionar a minha câmera aqui na vista frontal, com a tecla 1 do teclado numérico, e eu vou fazer com que a minha câmera fique observando a minha cena desse ângulo. Então, eu vou usar aquela famosa tecla que eu recomendo que você use as duas mãos para fazer isso, Ctrl Alt e o 0 do teclado numérico. Então, só para repetir, caso você não tenha visto, ou caso você não tenha visto, não, caso você não tenha entendido, é Ctrl Alt e o 0 do teclado numérico. Eu recomendo muito que você faça isso com as duas mãos. Então, eu vou só alinhar aqui a minha câmera. Na verdade, eu quero que essa câmera ela seja uma câmera ortogonal, porque eu não preciso de 3D aqui para mostrar os créditos. Então, nas propriedades da minha câmera aqui, eu simplesmente vou marcar que ela é uma câmera ortogonal. Como ela é uma câmera ortogonal, eu vou ajustar. Agora eu não tenho mais a projeção das linhas em perspectiva, vou reduzir aqui um pouquinho o tamanho do meu texto. Como minha animação vai passar aqui de baixo para cima, então eu vou criar aqui um keyframe para esse texto aqui no frame 1. Então, tecla I, Location, e vamos fazer com que em 40 frames, melhor, as pessoas não vão ter tanto tempo assim para ler, não? Eu quero que elas vejam a minha participação em
todas essas posições aqui da produção desse tutorial. Então eu vou colocar aqui, vamos colocar 100 frames. Eu acho que 100 frames é suficiente. Então GZ, se você quiser você pode usar a setinha também, a seta azul. E eu vou colocar um outro keyframe, tecla I, Location. Então vamos limitar aqui a nossa animação a apenas 110 quadros, 110 quadros. Então se eu der play agora, olha o que acontece. Nós precisamos enquadrar um pouco melhor aqui. Na verdade, ele poderia ser um pouquinho mais lento. Então eu vou só fazer uma divisão aqui na janela e vou empurrar os keyframes lá para o frame 250. Vamos colocar o fim aqui como 280. Caso você não tenha visto, eu fiz uma divisão na janela simplesmente clicando aqui na borda e arrastando para cima. Essa daqui é a janela Dope Sheet e para selecionar esses keyframes aqui eu usei o botão direito do mouse. Vamos testar agora. Agora você vai conseguir ler e entender por que é que eu sou tão importante para a produção desse tutorial em particular. O meu nome está em todos os créditos. Bem, então você já sabe como é que é possível fazer a animação agora e o ajuste dos créditos da sua animação aqui. E para renderizar, tem alguma dica especial em relação a isso daqui? A minha dica é que você use um material qualquer e esse material ele deve ser marcado com a opção Shadeless. Por que com a opção Shadeless? Porque quando você renderizar ele, se eu renderizar ele, repare que a parte branca, ou pelo menos a cor do material, ele vai perder a sensibilidade em relação à iluminação. O que nesse caso é muito bom, porque você não quer que nenhuma luz aqui influencie no processo de visualização desse texto. Esse texto deve ser aqui, como está aparecendo aqui na minha tela, um fundo com uma cor sólida e outra cor sólida aqui no nosso texto. Então, agora você só precisa renderizar uma animação, escolher aqui a sequência, qual é o melhor formato de saída e fazer a montagem na sua animação em particular, qualquer que seja ela. Então, agora você já sabe como é possível criar uma animação aqui no Blender que mostre os créditos de uma animação. Agora, caso você queira, caso você não fique aí encabulado de mostrar para todo mundo aquilo que você fez, você pode adicionar os créditos da devida maneira na sua animação. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Se você gostou desse tutorial, dê um joinha, compartilhe esse vídeo e não deixe de visitar lá o eadalambrito.com para conhecer mais cursos, ou melhor, mais dicas relacionadas à animação com o Blender, e inclusive, como eu já falei, como eu acabei de falar agora há pouco, também cursos relacionados à animação 3D com Blender em diversos tipos de situação. Animação 3D, animação de personagens, rigging, animação baseada em física. Tem várias opções de cursos caso você queira aprender um pouco mais sobre o funcionamento do Blender. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido e até a próxima!